Olá, amigos, boa tarde, um feliz sábado para você que está nos acompanhando a partir desse momento, através da rádio Novo Tempo, aqui da Grande Florianópolis, e para você que está nos assistindo através do podcast. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E nós estamos com um grupo muito especial, seleto de pastores, selecionados para estudar o tema de hoje, que é um tema que vai mexer com você aí que está nos assistindo, nos escutando. Muito bem, o tema de hoje é a besta que sobe da terra. E eu estou falando aqui dessa besta que sobe da terra, que faz parte do Apocalipse e também está aqui nesse manual que você pode receber inteiramente grátis na sua casa. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você pode ligar para a rádio aqui em Florianópolis pedindo esse material, já está na tela, o Enzo já colocou aí para a gente, e o número que você vai ligar é muito fácil, anota aí se você puder, é o 489-9830-6498. Vou repetir, 99830-6498, 48 é o prefixo aqui da Grande Florianópolis. Deixa eu me voltar aqui para os meus colegas. Boa tarde, amigos, feliz sábado. Boa tarde, feliz sábado, pastor Alex, pastor Emerson. Nós estamos todos juntos aqui mais uma vez, né, para levar aí a palavra do Senhor, para estudarmos o Apocalipse. E um abraço aos nossos amigos que nos assistem nesse momento. Quem vos fala com essa voz alta, sonora, cristalina, como as águas que jorram das altas fontes. Gostou? Você saiu muito bem, você foi muito poético. Né? É o Robson Góes, pastor lá da nossa Palhoça City. Central de Palhoça. Muito bom morar na Palhoça, é ou não é? Muito eu morei bom. muito tempo lá. Boa cidade. Falando nisso, deixou marcas importantes lá, bonitas. Não fala isso. Viu? Deixou, pessoal. Mas eu ainda acho que dos pastores, nós três que passamos por lá, né? O mais bonito ainda sou eu, você não acha? Eu também acho. Que bom estar com vocês aqui, colegas. Daniel também mora na Palhoça hoje, só que no distrito do Jardim Eldorado, onde eu fui pastor também lá, não é? Exatamente. Pastor Daniel, manda teu abraço aí para as tuas ovelhinhas. Aos nossos queridos irmãos, amigos que nos acompanham sempre ali no distrito Jardim Eldorado. Pastora Palhoça, graças a Deus, assim tem sido uma igreja onde a comunidade adventista tem crescido bastante. O pastor Robson aqui do distrito ali do centro da Palhoça. A gente lá no Jardim Eldorado e ainda dentro do entorno da Palhoça ainda tem outros 2 distritos, né? Que estão ali, 3 na verdade, né? E tem a igreja haitiana também? E daí 4, porque daí seria a comunidade no entorno da região do Pagani, a região dos haitianos, aí agora Aririu, né? E ainda Parque Lisboa. Então, todas essas comunidades reunidas nos distritos pastorais. E lá no distrito do Jardim Eldorado, a nossa comunidade conta com as igrejas de Colônia Santana, uma igreja que está surgindo em São Pedro de Alcântara agora, e Nova Esperança, ali na região carinhosamente chamada do Brejaru, ali, né? É mais conhecido essa comunidade. E São Sebastião, e lá na cidade de Angelina também nós temos uma comunidade. Lá na Nova Esperança, você já deve ter comido polenta, muita polenta lá, né? Comi polenta lá na casa da irmã Nete, do irmão Edemar. Emerson, fascinante. O pessoal faz uma polenta lá, que é boa demais, viu? Então, quero experimentar me convida, pastor Daniel, para estar com vocês lá um dia desses. Sim, olha, de repente trazer vocês lá para nós fazermos e você que está em casa, está curtindo bem o sábado, como é que você tem passado o sábado em família? Você tem passado aí com amigos? Conta pra gente, coloca aí nas anotações logo abaixo do vídeo aí do podcast, como é que você tem passado o seu sábado. Pastor Emerson, a lenda viva aqui da capital. Estamos aqui em 3 pastores que te substituíram, né? Foi? Foi, porque você também foi pastor por 2 semanas. Eu fui pastor por 2 semanas no teu distrito. Dizem que você foi o pastor The Flash. The Flash, verdade. Por 2 semanas. Eu fui o João Batista. Foi pro Eldorado, foi. Eu fui o Só João Batista que preparou o caminho do Senhor. Preparou o caminho. Eu queria que tivesse sido Neemias que reparasse as brechas, mas ele só preparou o caminho. Mas olha, que prazer poder estar novamente com vocês. Meu distrito aqui do Jardim Atlântico é um distrito muito abençoado. Tem as igrejas de Coqueiros, as igrejas de Roçado, Barreiros 2, também do Bela Vista e a sede, logicamente, de Jardim Atlântico. Essa semana, terminou na quinta-noite, nós tivemos uma semana muito especial com o pastor Miguel Castro, uma semana especial para os hispanos. Vamos quebrar o protocolo hoje aqui? Vamos. Vamos quebrar? Vamos chamar o pastor Miguel aqui rapidinho. Vem cá, pastor Miguel.
para o pessoal de casa, quem está pelo menos no podcast, te conhecer. E quem tem que estar pela rádio, viajando, também escutando a rádio, depois pode fazer o quê? Pode entrar no podcast do canal @Arilton Oliveira no YouTube para ver como é que se parece esse pastor aqui. Pastor, tá aqui olha aqui. Tudo bem, pastor? Tudo bom? Fala aqui no microfone com a gente. Bom, boa tarde para todos, um feliz sábado. É bom desfrutar com vocês essa programação aqui, pelo menos um minuto, né? Pelo menos um minutinho. Pastor Emerson, apresenta ele. Pastor Miguel Castro esteve conosco durante toda essa semana, pregou até quinta de noite e hoje pela manhã, ontem à noite esteve lá em Brusque, hoje pela manhã esteve em Brusque pregando lá, está à tarde conosco, daqui a pouco vamos a Porto Belo para uma confraternização. O pastor Miguel, ele é o pastor de uma região linda lá em La Paz, que fica 2.500 metros... La Paz é Bolívia. Bolívia. 2.500 metros abaixo do nível do mar. Olha e 2.000 metros, 2.500 metros acima do nível do mar e 2.000 metros abaixo de La Paz. É uma região de vale nas Cordilheiras dos Andes lá. Ele é o pastor de 30 igrejas. Ele nos recebeu lá quando fomos sob a liderança do pastor Diógenes fazer missão lá. Ele nos recebeu lá muito bem e eu retribuí o carinho trazendo ele para fazer uma semana aqui. Você tratou tão bem o Emerson lá que ele quis te trazer. Isso mesmo. Retribuir. E olha, você que é hispano, está ouvindo o programa, a Igreja Adventista está começando um trabalho muito importante com os hispanos. Venha fazer parte conosco. Maravilha. Obrigado, pastor, pela participação. Bueno, me voy a despedir en español. Claro, claro. Muchas gracias, Pastor Emerson, por la oportunidad también aquí a la asociación de poder estar por lo menos unos días, unas semanas con nuestros hermanos de migrantes, ¿no?, de habla hispana que están llegando a las iglesias. Y es importante que estas noches hemos tenido bastante visitas, cubanos, venezolanos y ahí también quizás de otros países que no tienen un lugar donde ser recibidos, colombiano, uruguayo, argentino, hondureño, donde se sienten en conformidad. Y la iglesia es parte de eso. La iglesia abre los brazos para todas aquellas personas que necesitan un lugar donde sentirse en familia. Olha aí, verdade. Gracias, pastor. Deus te bendiga muito. E Deus te abençoe. Feliz retorno para casa, para a esposa, né? Tá bom? Que Deus te abençoe. A esposa é profecia. É profecia? É solteiro? Solteiro. Olha, mas quem sabe não arruma uma esposa aqui no Brasil tomara, e fica por aqui. Tem até segunda para isso. E você ficou uma semana toda e não nos falou Já isso. estou mexendo os pauzinhos. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Amém. Que Deus los bendiga. Amém. Bom, vamos agora ao estudo de hoje, que vai mexer com o coração de muita gente, porque nós estamos falando nessas últimas 2 semanas aqui de bestas. E quando fala em besta, vocês sabem, muita gente arrepia, tem um frio na espinha, porque não entende talvez esse assunto, porque ao longo da história da sua vida, alguém lhe pôs medo sobre esse assunto. Mas nós vamos aqui esclarecer. Besta, pastor Jair Góes, é um animal, não é? É uma maneira da Bíblia se referir a um animal que, na verdade, significa um poder, é isso? É isso mesmo. Vamos dar uma lida no texto bíblico. Ótimo, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 13. Antes vamos fazer uma oração, né? Com certeza. Para a gente poder então abrir a Bíblia e assim a gente tê-la no coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra e pedimos que o Senhor venha estar ao nosso lado e ao lado dos nossos queridos ouvintes e aqueles que nos assistem também, para que a compreensão possa chegar ao nosso coração e a decisão de segui-la também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor Alex, vamos ler então juntos ali, o estudo de hoje está em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1. Na verdade, a partir do verso 11, né? Porque o 1, ali nós já lemos semana passada, estudamos a besta que emerge do mar e agora a besta que emerge da terra. E lá diz assim, no verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então nós temos aí então uma introdução, né, deste novo animal, desse novo poder, né, que nós vemos aqui. Esta primeira besta que nós estudamos semana passada, ela vem do mar,
Porém, esta aqui, ela vem da terra. E nós já vimos que o mar representa povos, nações. Então, a primeira besta nasceria no meio de uma comunidade muito grande, de uma população grande, de pessoas, de multidões, né? De vasta densidade habitacional de pessoas e tudo mais. Agora, esta vem da terra, o que dá para nós o sentido de que não é um lugar tão habitado assim, não é um lugar tão populoso assim, é um lugar de pouca população ou quase nenhuma população, não há esse movimento, né, de multidões ali. E sim um crescimento que vai acontecer, porque ela emerge, e essa palavra emergir dá justamente essa ideia de florescer, né? Ela vai então estar ali emergindo crescendo, e ela vai crescendo progressivamente a partir da terra. O Dr. Hans Larrondelli foi nosso professor emérito ali, no nosso tempo de Salt, também veio ao Brasil para dar algumas aulas, e ele fala que a palavra emergir ali, ele analisa essa palavra, é anabainon, que quer dizer emergir ou crescer, como uma planta que vai crescendo aos poucos. Então, na semana passada, só para a gente situar aqui, nós falamos sobre a besta que emerge ali do mar e nós chegamos a uma conclusão. Por todas as características, né? Ela tem 7 cabeças, 10 chifres, ela perseguiu os santos, proferiu blasfêmias e outras características, nós chegamos à conclusão que esse é o poder de Roma papal, o poder papal. E é um poder universal, é um poder reconhecido, por isso o mar vem de muitas águas. E agora nós temos que entender que segundo poder é esse, que besta é essa, que agora não sai mais da terra, sai do mar, como vocês falaram. É o inverso, né? Sai do mar. O inverso. Ainda bem que eu tenho vocês aqui. Ainda bem que eu tenho vocês aqui comigo. Então agora ela vai sair da terra, não mais do mar. Isso. E como nós vimos a palavra aqui, ela vai crescendo. Ou seja, nós vamos pegar uma região inóspita e vamos entender que essa região foi ficando populosa. E fortalecida. Se fortalecendo. E para que haja uma compreensão, nesse ponto do estudo do Apocalipse, a gente consegue fechar aqui a trindade da contrafação. Olha aí. O dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Essa é a trindade da contrafação. Nós vamos estudar e entender isso ao longo do estudo. Olha aí, então temos uma trindade que é a trindade da mentira, né? Não é a trindade sagrada, mas uma trindade satânica. É isso? Isso mesmo. Muito bem, continuando o estudo aqui, se você quiser e deseja ampliar o seu conhecimento, você pode pedir, eu quero lembrar aqui, a nossa revista do Apocalipse. Tudo que a gente está falando aqui, os textos, os comentários, inclusive esse que eu deixei agora para vocês aqui, está nessa revista aqui, que você pode pedir em casa, sem custo nenhum, inteiramente grátis. E o Enzo, que faz parte da nossa equipe, o Enzo está ali nos bastidores, o nosso editor, vai colocar na tela aí para você, né, Enzo, o número que você pode ligar para pedir a revista. Vamos voltar aqui então. Pastor Daniel Calix, meu estimado, o que mais nós podemos entender a respeito dessa besta que emerge da terra? O que nós podemos compreender a respeito dela? Pastor, aqui no verso 11, tem uma descrição que acaba surpreendendo, porque é diferente desses reinos, desses poderes que são representados por essas bestas dentro do contexto tanto do Apocalipse quanto já havia sido apresentado em Daniel. Porque normalmente quando aparecem esses animais, aparecem animais como ferozes, né? E só pela sua aparência impõe assim já um receio, impõe assusta um terror às nações vizinhas. Pela sua aparência mostra esse poderio, né? A gente vê nas descrições de Daniel 7, né, das nações, como vimos em estudos anteriores, e a própria besta que emerge do mar, que traz todas essas características, é uma cena assim, chocante, né? Aquelas cabeças e exato, chifres. Uma coisa impactante, né? Agora aqui o verso 11 diz que essa besta que emerge da terra, ela possuía 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Então vamos a alguns detalhes aqui. Primeiro, o destaque para 2 chifres, apenas isso. Não tem coroas nesses chifres, então mostra... As diademas, as coroas. Ou diademas. Né? Então,
já mostra que esse poder não vai surgir mediante guerras entre nações que vão se fundir e formar uma outra nação, né? Ou uma monarquia que tenha um rei, né? Então, mostra, de fato, uma nação que ela vai crescendo, sem o contexto de monarquia, de um rei derrotando o outro e tomando sua coroa, tomando o seu trono. Então, dentro de um contexto democrático, né, sem esse tipo de poder, sem esse formato, aí vem a impactante figura de um cordeiro. Né? A primeira impressão, todos nós, os amigos que nos acompanham em casa, quem quando está viajando e passa por um rebanho de cordeiro não para e diz, olha lá, as ovelhinhas, né? Então você sempre tem uma reação assim agradável, você fica à vontade perto de um cordeiro, né? Fica Eles à são vontade. pacíficos, né? Não apresenta nenhum tipo de risco. Até, diz o texto, que abra a boca. Porque daí esta figura, quando abre a boca, aí fala como dragão. Né? Aí a gente entende que não é uma flor que se cheire, né? Exatamente. Então, é bem interessante. E por que a gente... aonde a gente pode chegar? Nós temos que ter baseado nessas características e no tempo em que se levanta essa nação, nós vamos conseguir identificá-la. Só primeiro. Vamos entender primeiro. A primeira besta é um poder religioso. Um poder religioso. Teve a Roma na sua fase pagã, né? Mas agora, no que diz respeito à fase papal, um poder religioso. Veio da monarquia, que eram os reis de Roma. Exatamente. Essa não vem da monarquia. E aí? Agora, essa segunda besta, também da mesma forma. Nós estamos procurando agora ver uma nação que vai exercer esse poder. Porque nessas características nós temos algumas coisas interessantes. Após a ferida mortal, a queda da Roma papal, a besta que emerge da terra, isso em 1798, a gente viu sábado passado, né? Quando você olha para o cenário do mundo, você vê uma nação que está em franca ascendência, que tem essas características, que é os Estados Unidos da América. Eram 13 colônias que declararam a sua independência, né? Essa independência foi reconhecida em 1776, né? E desde então, é interessante ver a proximidade, né? 1798 está vindo a ferida mortal sobre a besta que emergiu do mar. 1776, proclamada a independência dos Estados Unidos da América, que é a nação que a gente vê com uma população pequena, democrática, e ela vai ascendendo. E se lembre que ali, no momento da fundação, ali na Nova Inglaterra, eles cavaram um buraco e a pedra fundamental dos Estados Unidos foi uma Bíblia. E a promessa, aqui não reinará nem rei e nem Papa. Fato é que o Papa chegou aos Estados Unidos por causa da influência latina. E só em 1986, quando Ronald Reagan convidou o Papa Karol Wojtyła, né, o Papa João Paulo II, foi a primeira visita oficial dele aos Estados Unidos. Até então, o Papa nunca tinha entrado nos Estados Unidos. Olha que coisa incrível isso. Porque eles chegaram aos Estados Unidos foragidos, inclusive, motivados por uma perseguição religiosa. A Santa Inquisição. Exato. São os pais peregrinos, né? 1662. Sim, é do Mayflower, né? Do Mayflower. É interessante lembrar essa história, né? Para os nossos ouvintes aqui que estão ouvindo, né? Eles vêm, então, fugindo provavelmente ali da Holanda, né? Mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, pegam uma embarcação ali, já fugindo desse momento conturbado ali. A embarcação, se não me engano, chamava Speedwell. E aí não conseguiam, já era uma embarcação velha, antiga, chegaram até a Inglaterra ali, do sul da Inglaterra, que é a Nova Inglaterra, aí ali eles trocaram da embarcação e vieram para Nova Inglaterra. Vieram para o Flyo, né? E vieram para Nova Inglaterra. Chegaram assim, essa aqui é a Nova Inglaterra. E aí eles proclamaram isso, aqui nós vamos fazer nossa casa, nosso lugar, sem as leis, sem ter um rei que nos rija e sem ter um papa que nos dirija. Um detalhe do que você está falando, pastor Daniel, quando fala dos 2 chifres, que também pode representar a liberdade civil e religiosa, quando nós estudamos a mulher que vai para o deserto, a profecia diz que deu-lhe as asas da grande águia. É muito importante isso aqui. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. E as asas da águia, para os americanos, representam a liberdade civil e a liberdade religiosa. Sim. Então é interessante. Quando a gente olha para essa figura como um cordeiro,
salta aos nossos olhos essas características dos Estados Unidos. E, de fato, quando você olha para uma nação cuja premissa básica é liberdade civil e religiosa, é uma nação que já começa a ser admirada. E quanto mais vai se desenvolvendo a história dos Estados Unidos, maior vai sendo essa admiração por ela em relação a todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, o texto do artigo 6º, a 4ª emenda da Constituição Americana, ele garante a liberdade religiosa. Diz assim, ó, uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, um cordeiro não tem lugar melhor no mundo, não tem influência mais saudável do que um país que começa assim. Mas o texto continua. Quem assiste algumas séries americanas, é muito interessante. Eu vi recentemente uma série que aparecia entre os policiais, entre os chefes de segurança, haviam mulheres muçulmanas, se percebe pela indumentária, né? Havia mulheres americanas, havia indianos, havia muçulmanos mesmo. Você percebe que há essa liberdade, que eles não julgam a pessoa pela sua religião. Então, esse é um local que... Por isso que Deus, a profecia diz, deu-lhe as asas da grande águia. Nós vamos estudar mais para frente o surgimento do remanescente fiel no Apocalipse, e nós vamos ver que a igreja remanescente surge nos Estados Unidos justamente por causa dessa liberdade. Bom, pode continuar. Só para concluir aqui a questão dela falar como dragão, então isso mostra que à medida que ela cresce, também chegará um momento em que ela vai cometer os mesmos erros em relação aos propósitos de Deus que eram cometidos pela besta que emergiu do mar, que é distorcer a palavra de Deus e perseguir os que se voltam contra. Né? Muito assim está falando como dragão. Né? Bom, nós estamos até aqui, então vamos entender. Nós estudamos a primeira besta, poder papal, agora estamos estudando a besta que emerge da terra, e nós chegamos a uma conclusão aqui, que pode ser os Estados Unidos da América. Tudo indica que sim. Mas nós temos mais provas, né? Sim. Nós podemos aprofundar. Pastor Emerson, o que mais iria fazer essa besta que emerge da terra, segundo o texto bíblico? Apocalipse 13, 12 e 13 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogos do céu faz descer diante dos homens. Olha só, o texto ele revela a segunda besta como aparência de cordeiro, conforme o pastor Daniel colocou. Passou a exercer toda a autoridade para fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, que teve sua ferida e também operasse grandes sinais. Que teve a sua ferida curada e também operasse grandes sinais. Então, peraí, nós falamos sobre a ferida mortal já nos estudos anteriores. Então, essa ferida mortal viria de ser curada. Sim. E essa besta agora ela vai exercer um papel para que essa ferida seja restaurada, é isso? Isso. Ou melhor, que a ferida seja curada. Seja curada. E para isso, o texto diz que ela teria sua ferida, ela faria com que a ferida da besta, a primeira besta, seria curada, né? E como pode ser possível tamanha mudança? Os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação de igreja e Estado, que foi a estratégia. Que era uma premissa. Começou lá atrás com Constantino Diocleciano, quando Constantino perseguiu os cristãos, vendo que os cristãos iam para as arenas, para os eventos, para serem mortos, e os seus súditos eram convertidos, Diocleciano, bispo romano, diz, olha, não está dando certo sua fórmula, vamos unir então igreja e Estado, e vamos unir todas as religiões num só sistema religioso, assim a gente agrada a todo mundo e você não vai perder o poder. E ali eles fizeram um pacto, uma aliança, que somente os bispos nomeariam os imperadores e somente os imperadores nomeariam os bispos. O processo ele acabou se prostituindo. Chegou uma época que havia mais de 70 papas, para você ter uma noção. Foi quando lá por volta do ano 1470 e poucos, 1500, Justiniano, ele acaba nomeando máximos bispos, né?
no intuito dele ser o Maximus Imperador. E aí surge, cada então... imperador começou a escolher seu próprio bispo. Exato, cada um começou a escolher... Virou essa bagunça virou toda. Essa bagunça. Quando chega ali por volta desse período, Justiniano, então, quer se tornar Maximus Imperador e quer nomear o Maximus Bispos, que deu origem ao Papa ali. Ali, de novo, tenta se construir uma fusão de igreja e Estado. Essa fusão, ela acaba se tornando única. E aí a Roma Imperial entrega o seu trono à Roma Papal, a Roma Imperial perde o seu poderio e passa a ser Roma Religiosa. Roma Imperial, Roma Religiosa recebe todo o legado estrutural, bélico, né, por assim dizer, os exércitos, tudo ele recebe e ele passa a imperar. Então o que acontece? Há uma estratégia, segundo o texto, de uma nova fusão de igreja e Estado. E esse em cumprimento à profecia, nós vemos que os Estados Unidos começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se oponha aos 10 mandamentos de Apocalipse 20. Nós vamos ver isso mais para frente. Então vamos relembrar um pouco aqui. No ano de 1798, ao terminarem os 1260 anos, o poder perseguidor, que foi de 538 a 1260, que foi de 538 até 1798, os 1260 anos de perseguição, né, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general von Louis Berthier, cumprindo-se assim a profecia da ferida mortal, né, o Código Justiniano foi anulado e o papado desapropriado dos 5 estados que este tinha no centro da Itália. E aí foi depois, em 1929, o presidente Mussolini devolveu lá o Estado do Vaticano, os 44 acres lá a Roma. Roma passou novamente a ser entronizada, não mais agora como Roma papal, aquele império religioso, mas passou a ser uma espécie de representatividade. Volta a ser um reino, né? Agora volta a ser um reino. Aonde tinha sido um reino, ela volta. Não volta mais com aquele poderio, com aquela ostentação. Por quê? Porque ela está ferida. E essa ferida, ela começa a ser reconstruída quando o Mussolini devolve o Estado do Vaticano a Roma. Aí a ferida começa a ser considerada, passa a ser representada com status de nação. Hoje a gente está, então, no dia de hoje, num processo assim, que essa ferida está sendo já restabelecida. É como se fosse, desculpa, é como quando eu era criança, eu lembro que eu brincava muito na rua e eu sempre ralava o meu joelho. E eu lembro assim de uma fase da minha infância que não tinha... dia que o meu joelho não estava sangrando, porque quando não era na bicicleta, era correndo e etc. Mas agora eu olho para essa ferida que ficou e é apenas uma ferida já que é uma marca, quase não noto, né? Exato. Então é mais ou menos assim, a ferida está se... É interessante notar alguns detalhes, assim, né? Porque quando esse território de 44 acres, né, que é o Vaticano hoje, é restabelecido por Benedito Mussolini ali. É interessante porque assim, esse território se torna um país dentro de um país. É o menor país do mundo. E é o menor país do mundo. E isso em profecia tem todo um significado importante. Lembra do chifre pequeno? Uhum. Então isso é extremamente... A gente vai vendo que Daniel e Apocalipse, eles vão intercalando nas informações que vão chegando até a gente para mostrar realmente o momento que nós estamos vivendo na história agora. É um quebra-cabeça teológico. Muitas pessoas, por causa da sua cosmovisão ter sido afetada por muitas formas de pensar religiosa, acaba colocando nesse quebra-cabeça peças que não existem. Como nós falamos semana passada, vamos falar hoje, o sinal da besta, a marca da besta é o chip, a marca da besta é a vacina da Covid. Não é, pastor? Não. Nós vamos estudar isso hoje? Vamos ver. Eu estou curioso, vocês estão me aguçando aqui. Sabe o que eu acho interessante? Que se você for à internet, lá no Google, e você pesquisar assim, funeral do Papa João Paulo II, presidentes, colocar essas duas palavras, você vai ver que no funeral do Papa João Paulo II, que foi um dos papas mais populares, né, do mundo moderno, a gente começa a ver ali fotos que os presidentes americanos foram à Itália para o sepultamento desse papa. E tem uma foto especial, estou visualizando ela aqui, e depois em casa você pode visualizar também, que é assim, o papa no caixão, João Paulo II, e atrás o presidente Bill Clinton, o George Bush pai, George Bush filho. Ou seja, uma gama de americanos que foram líderes cultuando esse momento em que o Papa está sendo velado. Aqui, quando fala dos sinais, deixei passar batido isso, os Estados Unidos têm sido chamados
de terra maravilhosa, terra de ciência, de invenção. Você viu o cuidado que o Donald Trump teve com o Elon Musk? Disse, olha, vamos proteger os nossos gênios, né? Vocês viram que ele está escolhendo o secretário? Não quero discutir aqui política, mas observe que ele está escolhendo secretários linha dura, o protecionismo pelo, né? Ele é presidente, é um direito dele, mas o protecionismo ali e tal, né? Agora imagine, eles querem em 60 dias deportar 3 milhões e meio de pessoas que estão nos Estados Unidos de maneira irregular. Eles têm esse poderio. Então, quando a gente fala de perseguição religiosa, muitas pessoas acabam debochando dos religiosos que creem nessa questão de união igreja-estado, de primeira e segunda bênção, perseguição. Como é que a gente pode pensar numa perseguição onde os direitos civis, religiosos são tão são a guardados, base dessa sociedade, a base da sociedade? Eu já ouvi gente falando assim, vocês acreditam que vai haver uma perseguição com tanta gente lutando pelos direitos humanos? Isso é bastante interessante, né? Porque realmente a gente fica nessa luta, né? Mas como é que vai acontecer toda essa situação da perseguição? Mas isso não é difícil de nós imaginarmos a questão da possibilidade disso, desde que haja um interesse comum. Essa semana quando há um interesse comum, a gente já viu isso no Covid, que todos os países podem se unir e rapidamente decretos podem ser lançados para o mundo inteiro. Nós vimos isso no Covid. O Covid foi uma amostra do que pode acontecer. Agora, vale lembrar também que nós estamos vivendo aqui uma era de 70, 80 anos atrás, foi a Segunda Guerra Mundial, perseguição de Hitler a um povo, a uma nação, e sem escrúpulos, onde mais ou aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram. Ou seja, o ser humano que parece tão bom, que parece tão pacífico, ele pode mudar repentinamente. Nós tivemos um outro massacre, eu esqueci agora o país, em que eles lutavam entre duas famílias, né? Inclusive se reconheciam pelo tamanho do nariz. Sim, né? lembro disso. E um perseguia o outro por uma questão de etnia, né? E foi agora, recente, né? Exatamente. Então não é fácil, não é difícil a gente imaginar que pode haver, então, novamente essa questão da perseguição. E é justamente isso que vai fazer esse poder. Ele vai exercer novamente, como, né, o pastor Daniel Calix disse aqui, essa besta ela vai voltar a fazer exatamente aquilo que fez a besta anterior, a besta que emergia do mar, que perseguiu os santos, que faziam toda essa questão. Então isso retornará a acontecer agora pelo poder que essa nova besta emergindo da terra dará agora, né, para aquela outra besta que emerge do mar. Dando aí foi a guerra da Ruanda que eu citei aqui agora, Ruanda, né? Onde as pessoas se perseguiam. Agora, interessante você falou sobre sinais também, porque o poder bélico dos Estados Unidos é impressionante. Impressionante. Nas últimas guerras, agora as recentes, a gente vê que são aviões não tripulados, são mísseis que viajam a milhares, centenas de quilômetros, intercontinentais, ou seja, não tem mais perda humana quase. E é fogo que cai do céu, literalmente. Espaçonaves não tripuladas, não só isso. O que o Elon Musk fez esses dias foi esplêndido. Fez o foguete voltar ao seu local de origem e estacionar. Tá vendo? Isso é impressionante. Isso são tecnologias que mostram o poder de um país. Sem falar que não é de agora. Em 45 teve 6 de agosto, Hiroshima, Nagasaki. Exato, fez fogo descer do céu. É fogo literal. Fogo. Essas características, aí que está. Eu estou olhando muito isso porque essa semana eu estou acompanhando todas as informações relativas ao governo Trump, né? E eu fiquei impressionado de ver Hamas decidiu parar a guerra, o presidente Vladimir Putin recuou, né? A China recuou, aquilo que estava aqui nós imaginávamos estava se tornando potência, eles recuaram todos, né? Porque a questão não é só os Estados Unidos, mas quem está lá comandando o país. Todos recuaram. Então, amigos, agora está em discussão se vão prender, se vão tirar isso, vão aquilo. Em algum momento da história, e é o próximo passo que nós vamos dar agora, vai se cumprir a marca da besta. Interessante isso. Vamos continuar aqui no estudo, vamos continuar a nossa revista, e agora vou perguntar ao pastor Robson Góes, em homenagem à primeira besta, o que este segundo poder pede aos habitantes da terra que façam. Exatamente isso que a gente estava discutindo aqui, né? Esta homenagem ela já é prestada hoje, a gente já percebe isso, né? Você citou aqui, né?
a morte ali do Papa, a presença dos políticos ali. Quando vão assumir o poder, pede a bênção. Exato, vão assumir, pede a bênção, ele se faz presente ali. Nós tivemos aí o atual Papa mesmo agora, visitando os Estados Unidos e dando ali vários discursos na Casa Branca, em todos os lugares, né? O Papa Francisco ali, está mostrando ali para mim, né, que teve no Capitólio ali, todo. Então, discutindo a respeito das leis. Foi inédita. Né? Exatamente. Um Papa foi romano inédito. discutindo no Capitólio, sendo aplaudido. Nunca tinha acontecido. Nunca. E na posse do Papa, a primeira vez também que a Igreja Ortodoxa esteve presente para poder, então, estar ali recebendo né, aparentemente o Papa que estava sendo aparecendo ali. Tem uma rusga entre as duas. Sim. E agora estavam unidas, né? Exatamente. Nesse propósito. Então a gente vê que esta homenagem prestada dessa besta a besta que emerge do mar dará agora poder à besta que emerge do mar, então, a voltar a atuar com força sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, né? Com a perseguição e com uma série de coisas que assim foi feita. Lembrando que os Estados Unidos hoje é o país mais protestante do mundo. Se nós temos o Brasil como o país mais católico do mundo, nós temos os Estados Unidos como o país mais protestante do mundo. Olha aí. Pastor Daniel, e como é que vai ser essa questão de quem não adorar a besta? O que vai acontecer com essas pessoas? Agora vem o real, mostra a sua real essência, essa besta, né? Porque o verso 15 diz assim: foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, sim, a gente está diante de uma descrição bíblica, de uma profecia bíblica, onde, de fato, não só será tirada a liberdade religiosa, ou seja, aquela quarta emenda lá, que eu li o texto, ela vai precisar ser revogada. Então, não só será revogada essa quarta emenda pelo Senado norte-americano, como haverá, então, um amparo jurídico para que quem fosse contrário, né, então tivesse aí a pena de morte estabelecida. Parece uma coisa assim estranha para os nossos tempos, mas vocês falaram de algumas amostras que nós tivemos e o pastor Robson falou muito bem, quando há um interesse comum. Exato. E aqui eu convido até os amigos de casa a refletirem. Não está sendo construído somente um cenário político, mas também um cenário religioso. Uhum. Onde nós estamos trabalhando uma ideia de buscar uma união de crenças, independente de quais sejam. Hoje se fala muito sobre isso, né? Seria o ecumenismo? O ecumenismo parece ser uma afronta levantar uma bandeira e dizer: gente, está aqui na Bíblia, por que vocês não estão seguindo? Tem uma verdade, a verdade é a palavra de Deus, não pode fugir disso. Parece que hoje cria-se uma ideia de uma religiosidade muito mais pela conveniência do que pelo assim diz o Senhor. Né? Então pode-se criar, sim, nós temos um cenário muito propício para se criar um interesse comum que esteja contrário à palavra de Deus. Porque não devemos nos esquecer de que essas bestas são instrumentos que o inimigo levanta para a sua batalha contra Deus, para fazer oposição contra Deus, para ferir a verdade, para lançar ela por terra. Então nós estamos diante de um cenário que tanto politicamente quanto religiosamente nós vemos caminhar rapidamente na direção de restringir a liberdade religiosa. Hoje a gente vive num ambiente de liberdade religiosa onde há multiformes, muitas igrejas de todo tipo, de todos os pensamentos e expressões. Hoje se respeita essas minorias religiosas. Haverá um tempo que, para o bem comum, um sistema religioso único será imposto, para um bem comum. E essa é a questão, de que lado nós vamos estar, né? Sim. Mas veja que, aos poucos, essa liberdade em si, né, tão falada por muitos, e até por nós também, ela está sendo cada vez mais restringida por causa da palavra de Deus. Né? Me lembro de uma história do pastor Arilton de Oliveira, né, que hoje não está aqui com a gente, mas logo, logo retorna, né? De ele fazer parte de um conselho de pastores, né, numa cidade que ele foi, e aí um vereador teve a ideia de colocar
a cada quilômetro da cidade um dos mandamentos de Deus ali, né? E aí um dos pastores levantou e falou assim, tá, legal, boa ideia. Sim, todo mundo que passa pela cidade vai ler os 10 mandamentos. Falou, sim, muito bom, né? E aí um outro levantou e falou assim, não, mas e o que nós vamos colocar no 4º mandamento? Uhum. Aí eles falaram assim, vamos colocar, e o pastor Arilton levantou e disse assim, não, vamos colocar o sábado, que está na Bíblia. É o quarto, não é o quarto que está lá? E aí o outro falou assim, não, mas a gente não guarda o quarto, a gente ensina que é o domingo. E aí o outro falou assim, não, mas então vamos colocar então assim, que lembra-te do dia do Senhor, porque o dia do Senhor pra gente é o domingo. E aí gerou uma confusão tremenda, que aí o vereador falou assim, vamos esquecer a ideia. História do pastor Arilton. Aliás, ele já chegou, né? chegou da Europa, está com a gente aqui, hoje não está no programa, mas amanhã já estará assumindo os compromissos dele. Então a gente percebe que aos poucos existe uma tendência mesmo assim, a deixar a palavra de Deus de lado, inclusive há até alguns discursos dizendo assim, não, a palavra de Deus precisa ser atualizada, lembra disso? Deixar a palavra de Deus de lado para que a gente possa então viver assim de uma forma confortável e conveniente aquilo que nós vivemos hoje. Existe já essa tendência e essa porta está aberta. Quando o motivo comum aparecer, talvez um dia da família, um dia de acalmar e dar mais vida, né? A natureza e tudo, o ecumenismo, né? Então a gente vê todas essas coisas que as portas já estão começando a se abrir para um pensamento mais assim, vamos deixar a Bíblia de lado, vamos assim chegar num acordo aqui religioso para que todo mundo viva bem. Exato. E neste momento então nós teremos aqui uma situação que pode aparecer bem rapidamente. Porque a própria descrição do texto já está pressupondo que há pessoas que vão manter-se fiéis à palavra de Deus. Então, se vai precisar ter um decreto de morte, é porque há infratores. Sim. Né? E quem são os infratores? Então, esses infratores e o que são eles estão infringindo? Os que estão fiéis à palavra de Deus. E eu quero encorajar aqui os amigos que estão nos acompanhando a se manterem fiéis à palavra de Deus, independente das conveniências. E eu estou aqui agora preocupado com o tempo também, porque eu quero chegar nesse assunto. Você está preocupado com a marca da besta. Exatamente, eu estou esperando esse assunto aqui. Vem cá, e a marca da besta, pastor Emerson? Fala pra gente. A gente vai receber o microchip, vai ser um carimbo na testa, vai ser um botox especial colocado. Já tem até nome. Eu já conheci gente que nem dormia por causa disso, tomava medicação de ansiedade. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, 16 e 17 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ezequiel 20, 12 e 20 diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Verso 20 agora: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Isaías 58, 13 diz assim: se desviar o teu pé de profanar o sábado e assim por diante. Então essa marca também pode ser entendida como selo. Selo. E nós já vimos em estudos passados, inclusive de Daniel, quando estudamos, que o selo de Deus é o sábado, o sinal da criação. Então essa marca, você está me dizendo, pastor Emerson, que tem a ver com o sábado, é uma marca semanal, como é que é? Tem a ver com a adoração. Quem você adora? Quem você adora? Essa é a questão. A quem você adora? Porque no final de contas, no final de tudo, só haverá dois sistemas religiosos. Um que vai viver, pregar a verdade e será perseguido por isso, e o outro que seguirá uma religião convencional, né, de conveniências também, e que o seu líder faz com que as pessoas, mesmo que por força, obedeçam ao sistema religioso. Aqui diz que é marcado na fronte e marcado na mão. O que isso significa? Na fronte significa aceitação consciente. Que sistema religioso top, gostei disso. Todo mundo vai poder ser assim, fazer assim, viver assim. Isso é legal, eu acho que isso aí é bom.
Na mão é obediência forçada, enquanto na testa é obediência de consciência livre, na mão é obediência então não tem forçosa. Nada de selo, de visível, de microchip. Não tem. Veja só. Eu não vou precisar usar um código de barras na testa. Não, nem código de barras na testa, nem aliviado, microchip. pastor. A marca da não besta... ia combinar com as minhas gravatas. Não ia. Isso não pode ser levado de forma literal. O Apocalipse revela que a marca possui características distintas. Ó. Ela é concreta e reconhecível, é imposta sobre os habitantes do mundo, os indivíduos podem rapidamente identificá-la e, consequentemente, aceitá-la ou rejeitá-la. Aquele que aceita, marca na testa. Aquele que rejeita, na mão, forçado. Ele vai ter que fazer sob força de lei. Sim. E também a atitude pessoal diante da imposição implica em vida ou morte. A marca da besta faz um contraponto com o selo de Deus, apresentado por Ezequiel, conforme eu li. Enquanto a marca da besta traduz desobediência, rebelião contra Deus, adoração ao dragão, a marca de Deus refere-se à obediência, adoração e submissão ao Criador, representando de forma específica pelo 4º mandamento da lei de Deus. Se o selo ou marca de Deus é representado pelo sábado e, por extensão, toda a lei, a besta, numa contrafação à lei de Deus, exalta a observância do domingo como dia sagrado. Então, Sunday, dia do o sol. selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo, dia do sol, dia que os pagãos escolheram para adorar. E só porque a gente precisa terminar aqui o programa, me diz uma coisa, e como é que fica o 666 aqui, que todo mundo tem medo? Pastor Góes, como é que é essa questão aí? Primeiro ficar claro que não é o chip, né? Porque não tem chip, muito né? cristão dizendo assim, não, é o chip, tá vendo lá? Tá. Não, e cada é tecnologia chip. que aparece é essa tecnologia. É isso aí, tem até uma coisa que tem de nome, louco, né? Chama Mondex até. Olha, como é que é Mondex? Tem uns que dizem que essa parte aqui da mão aqui, ó, é a parte da mão mais assim, mais propícia para receber pra o você chip. que está ouvindo na rádio, aqui ele está apontando entre o indicador e o polegar. Exatamente. Aqui. Então não é nada disso, é né? A Nike do chip. Então não é nada disso, pastor. Pastor Emerson lembrou bem ali a respeito das características do que o Apocalipse apresenta e que vai ser então colocado diante das pessoas, né? Um decreto de morte, né? Imposta sobre pena de morte e tudo mais, e obrigação de fazê-lo. Isso me lembra, e a Bíblia vai nos lembrar disso, de Daniel capítulo 3. Da estátua? Da estátua de ouro de Nabucodonosor. Ali é muito interessante, porque Nabucodonosor, no capítulo 2, tem a imagem verdadeira. Sim. Né, a imagem que o sonho, né? Deus deu para ele o sonho. E aí agora, no capítulo 3, ele, por cabeça dele, fala assim, não, vou fazer uma imagem do meu jeito, do que eu quero. E ele cria uma outra imagem, onde a estátua agora não segue os padrões que Deus tinha mostrado para ele em sonho. Segue os padrões dele. Então, toda a estátua agora é de ouro. Antes só a cabeça era de ouro. Exatamente. A cabeça de ouro representava ele. Dela, né? E aí a medida é extremamente importante, porque as medidas têm a ver com o Apocalipse capítulo 13 também, né? Todo isso é muito interessante. Então, a largura é de 6 côvados, né? E o comprimento de 60. Então, a gente vê um número que Babilônia conhecia bem. Essas medidas de 6, meia dúzia. A escala sexagenal foi inventada pelos babilônios. Tinha uma relação muito grande com a religiosidade pagã deles, né? O 6, o menor dos deuses, 60, o maior. Então, E a soma deles... O Panteão, que eram 600 deuses. Né? E a soma de todos os deuses, quando eles falavam, né? Qual é a soma de todos os deuses? Vamos colocar 600. todos os deuses. Aí a soma era 666. Então, esse número 666 está mostrando para nós uma contrafação àquilo que Deus é. Dizendo assim, não, Deus é esse aí, ó. Esse é a besta, é o diabo, é o dragão, esse é o Deus. Mas o outro Deus, não, esse não é Deus. Então é um número que mostra assim uma contrafação direta da autoridade e do poder de Deus. O número 7 é o número de Deus. Exato. 3 vezes 7 seria a perfeição total. 666, número de homem, não chega a ser Deus ou quer ser igual a Deus, mas morre na praia. E o 8 mais ou menos símbolo isso. da vitória, o número da vitória de Cristo. Sim. Olha, então é isso E aí. não há nada mais, se pensarem nisso, nada mais equivocado do que ser quase perfeito, né? Verdade, né? Eu vi essa Como semana, eu e você que somos quase bonitos, Daniel. eu vi essa semana uma entrevista de um deputado, o jovem Nicolas, né, pela professora Cíntia, né? Em algum momento eu estava falando sobre sexualidade, sobre coisas, ele disse, não, nós seguimos os 10 mandamentos.
Veja, eu achei muito bonito a fala dele, né? Ele usou ali a Bíblia, os 10 mandamentos, para defender que Deus tem, que a verdade não é relativa, Deus tem uma verdade absoluta e que ela deve ser seguida. Deus tem sim um dia de guarda, é o sábado. Sim. Qualquer dia que seja diferente desse é contrafação, não é o que Deus determinou, né? Okay. Quando a gente falou de cenário propício, já vimos politicamente, religiosa em termos gerais, mas eu imagino que para o amigo que nos acompanha, é impactante a gente saber que o domingo exerce esse papel hoje, já tão proeminente no sentido de unir os povos e, infelizmente, contrário ao que a palavra de Deus ensina. Você não vai encontrar um único texto na Bíblia que peça a adoração a Deus no dia de domingo. Não existe em lugar algum. A gente tem o dia de sábado como um memorial que Deus estabeleceu de fidelidade entre o seu povo. Então, já é um indicativo muito interessante para quem está nos acompanhando. Hoje a gente já tem a oportunidade de fazer a escolha certa, de ficar com a palavra de Deus e não ficar com isso que é comum. Porque vai chegar um momento, pastor Daniel, que nós não vamos, como diz o texto, nem poder comprar nem vender, se não tivermos a marca da besta. Ou... Agora você imagine, você com os seus filhos em casa, a sua família, você precisa comprar alimentos, e aí? Como é que vai ser a sua fidelidade? Por isso tem que estar atento à profecia, né? Pastor Alex, só uma recomendação. Você que tem em casa o livro O Grande Conflito, a igreja adventista distribuiu centenas de milhões ao redor do mundo. Por favor, pegue esse livro, leia esse livro. Ele responde às mais inquietantes perguntas da mente humana. E ele explica de maneira histórica. Escreveu, né, não fui eu, foi Ellen Goodwhite. Leia esse livro que ele vai esclarecer você claramente. Ele te leva à Bíblia e ele ajuda muito na compreensão. Então, muito bem. Nós estamos encerrando o programa por aqui. Já estamos no horário. A rádio tem horário, né? Vai entrar daqui um pouquinho em rede nacional. Mas nós agradecemos a presença de vocês, pastores, de vocês, amigos que estão nos ouvindo, vocês que nos acompanham todo sábado, que expressam sua opinião. Eu espero que o assunto aqui tenha ficado bem entendido e nós queremos terminar com uma oração. Eu vou pedir ao pastor Daniel que faça essa oração para nós encerrarmos o programa de hoje. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que tivemos de podermos aprender na Tua Palavra que o Senhor há de manter a verdade até o final, mesmo que se levantem todos os tipos de artimanhas do inimigo para tentar fazer oposição à verdade. Nós pedimos, ó Deus, que para nós, para os amigos que nos acompanham, sempre seja muito claro e tenhamos essa bênção de poder pautar a nossa vida pelas Sagradas Escrituras. Abençoe, Senhor, aqueles que ao receber essa informação estão sendo movidos pelo Teu Santo Espírito a tomar uma decisão. Que passem a ser fiéis observadores dos Teus ensinamentos, dos Teus mandamentos, e que o dia de sábado, o selo de Deus possa fazer parte da vida dessas pessoas, elas possam observá-lo com alegria, conforme a palavra de Deus ensina. E que a gente rejeite, Senhor, as questões humanas, mesmo que sejam convenientes. Amém. Ó Pai, dá essa fidelidade a todos os Teus filhos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor meu Deus. A você o nosso abraço, lembrando que amanhã, domingo, nós estaremos, eu, pastor Arilton, lá na Igreja Universitária. É o nosso encontro da classe bíblica semanal, Avenida César Seara 303 na Carvoeira. Você é o nosso convidado. Nós também estaremos às terças-feiras, estamos toda terça-feira aqui na Rua Gisela 900, numa classe bíblica. Você é também convidado a estar conosco, Rua Gisela 900, no Bela Vista. E quartas-feiras, estamos toda quarta-feira na Escola Adventista de Itajaí, que fica na Rua Brusque 228. Que Deus abençoe a você, amigo que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo e a todos nós e nossas famílias nesse sábado agradável. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.